Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão as coisas? Todo mundo, né, na quarentena, uma quarentena que já dura muito tempo. É, Hoje nós vamos falar de um assunto, né, dando continuidade ao tema de choque. É um tipo de conteúdo, né, que ele é dividido em vários, né? Nós já vimos o choque em si, né? E nós já vimos o choque cardiogênico. E agora nós estamos vendo o choque anafilático. Para quem não conhece, a anafilaxia ou choque anafilático, ele é aquele tipo de choque, né, decorrente de uma reação alérgica a uma desordem, né, no sistema cardíaco, decorrente, né, de um processo alérgico. E se não houver assistência adequada para pacientes em processos de choque, né, anafilático, o paciente pode evoluir a óbito muito rápido. E por esse motivo, a UTI, né, que é a unidade de terapia intensiva, ela é o local específico para tratamento desse tipo de quadro, né, quadro clínico. Então, o choque anafilático, ele é a forma mais grave, né, de reação a uma hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, desencadeada por diversos agentes como drogas, alimentos e contrastes radiológicos. Pode ser também por picadas de inseto, né, como abelhas, marimbondos. Os sinais e sintomas podem ter início após segundos a exposição ao agente ou até uma hora depois. A avaliação e o tratamento imediato são fundamentais para evitar a morte. Então, o choque anafilático ele é uma reação, né, de hipersensibilidade grave que vem decorrente, né, de exposição a algum tipo de agente. Esse agente pode ser fármacos, né, drogas, ou pode ser animais, pode ser frutos do mar, pode ser alimentos. Então, ele te expõe, né, a uma condição de reação do seu corpo, informando que você tem uma hipersensibilidade, ou seja, você é muito sensível a, né, aquele tipo de agente. Suponhamos, a pessoa que tem uma hipersensibilidade ao camarão, ele não pode comer camarão, porque ao entrar em contato com as toxinas, né, do camarão, o seu corpo apresenta, né, esse tipo de alergia, apresenta esses sinais e sintomas visíveis e que pode te levar à morte. E a gente vai ver no decorrer desse slide que se não houver, né, o atendimento adequado, o indivíduo pode evoluir a óbito muito rápido, certo? Na foto aí da direita, nós estamos vendo uma pessoa com a reação, né, alérgica, com um edema de face importante, edema de olhos importante, né? Decorrente de algum tipo de agente que ela foi exposta, né? Que ela foi exposta. Então, quando você é exposto a alguma coisa que seu corpo reage, né? Que você é muito sensível, ou seja, hipersensível, você começa a apresentar esses tipos de reações e nós vamos entender o porquê disso. As principais causas são os venenos, né? Como as abelhas, os marimbondos, vespas e etc. Já os medicamentos, nós temos alguns antibióticos, como as penicilinas, alguns anti-inflamatórios, anestésicos, contraste contendo iodo, insulina e entre outros. Já os alimentos, nós temos, né, camarão, nós temos os mariscos, frutos do mar, amendoim, dentre outros. E do látex, ou látex, nós temos os derivados da borracha, como as luvas, que também pode, né, apresentar uma reação hipersensível na pessoa. Não significa que você vai apresentar só esses sintomas, né, como edema de face, edema de glote, mas pode ser uma hipersensibilidade na pele, onde apresenta muito prurido, certo? Pode ser uma crise alérgica de tosse, pode ser de espirro, inchaço nos olhos, queimação. Então, a depender de que tipo de agente você for exposto, é o tipo de sintoma que você vai apresentar. E isso varia muito, né, da causa do problema. A resposta alérgica é aquela que vai interferir diretamente, certo? No processo que você está passando.
Então, antes de entendermos como ocorre um processo alérgico, é interessante entendermos que a imunoglobulina é uma proteína de grande importância ao organismo humano, pois ela é quem inicia o processo de defesa contra a invasão de micro-organismos e infecções. Então, vocês vão ouvir muito a gente falar de imunoglobulina e vocês estão ouvindo falar muito de imunoglobulina, porém com a sigla IgG e IgM. Então, durante seu ataque ao antígeno, né, que é um corpo estranho, o anticorpo se fixa a ele, promovendo a liberação de histamina, responsável pelos sintomas alérgicos. Nós vimos, né, em alguns exemplos citados em emergência, que nós temos o processo alérgico que vem pela liberação da histamina. E o antihistamínico ele é justamente para bloquear essa ação, né? A histamina ela é liberada pelos linfócitos na região onde se encontra o corpo estranho e também em outras regiões onde não há sua presença. Este processo leva à formação de vários edemas pelo corpo e pode tornar-se extremamente perigoso dependendo de sua localização, porque o paciente pode, né, apresentar não só uma hipersensibilidade como uma coceira, né, que é um prurido, ou um vermelhidão, mas ele pode apresentar um edema de face, um edema de glote, um edema de língua e você fechar, né, obstruir vias aéreas. Então, para que a gente entenda sobre resposta alérgica, nós precisamos entender o que é a imunoglobulina e que é, né, essa proteína aí que inicia o processo de defesa contra a invasão dos micro-organismos e infecções. É por isso que quando a gente tem uma infecção, a gente, seja viral ou bacteriana, a gente precisa fazer um exame chamado IgG-IgM para que a gente saiba se essa infecção é de recente ou então é uma infecção antiga, certo? E aí nós temos aí só um exemplo do alérgeno quando ele entra em contato, né, com a célula, ele se liga na célula e libera, né, as histaminas. As histaminas, gente, ela é um tipo de toxina liberado, né, um agente liberado pelas células de defesa para que o seu corpo, né, mostre que está acontecendo alguma coisa ali, como eu disse, ó. Ele é liberado pelos linfócitos e aqui nós temos, ó, um exemplo, o eosinófilo aí, que também é uma célula de defesa, né, e que vai realizar o ataque. A histamina, ele libera sinalizando que alguma coisa está acontecendo ali. E isso chama-se resposta alérgica. Por exemplo, você tem alergia à poeira e você entra em contato com a poeira e você começa a espirrar. O espirro ele é uma resposta alérgica decorrente da presença de histamina no local onde está acontecendo o processo. Se não houvesse a histamina, você não estaria espirrando. É por isso que o antialérgico ele é a base de antihistamina. Antihistamina. Porque a ação do antihistamínico é bloquear, né, a histamina. E aí você não vai apresentar, né, esses sinais, ok? E qual é a diferença, né, de IgG e IgM? A IgG, que é a imunoglobulina G, né, e nós temos o IgM, que é a imunoglobulina M. Eles são anticorpos que, né, o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de micro-organismo invasor. Mas o que vai definir é o tempo, gente, de infecção. A diferença é que eles são produzidos, né, em tempos diferentes. Por exemplo, o IgM ele é produzido na fase aguda da infecção, ou seja, numa infecção recente. Você está com a infecção. Enquanto o IgG, que também surge na fase aguda, mas ele é mais específico e serve para proteger a pessoa de futuras infecções e permanecer pela vida toda. Quando você se infectou, vamos ao exemplo da Covid. Você se infectou com a Covid, nos primeiros dias você vai estar com o IgM positivo. Mas com o decorrer dos dias, não só o IgM vai estar positivo, mas o IgG também vai estar positivo. Porém, com o decorrer, né, o avanço do tempo, o IgM ele negativa, porque significa que você já foi exposto ao vírus, e o IgM vai continuar positivo para o resto da vida,
porque você adquiriu imunidade a determinada doença. Então, a única diferença do IgG e IgM é o que ele vai sinalizar se há uma infecção recente e se você está adquirindo memória para essa doença e se você adquiriu memória para essa doença quando a gente avalia o IgG. Espera que... Aí. Então, como a gente interpreta o IgG e IgM? Ele é um exame sorológico que serve para detectar os estágios, né, e o estágio de diversas doenças, entre elas toxoplasmose, rubéola, infecção pelo citomegalovírus, Covid-19, hepatites e por aí vai. O IgM negativo, né, e o IgG negativo, significa que você nunca entrou em contato com o patógeno, ou seja, você não tem contato com a doença. Pode ser vacina, pode ser o que for. Já o IgG negativo e IgM positivo significa que você está tendo uma infecção recente, está aguda ainda, está em dias ou semanas. O IgG positivo e o IgM positivo, a infecção é recente e você está adquirindo memória, né, para aquela doença ali. O IgG positivo e o IgM negativo é uma infecção antiga e significa que você, né, teve um sucesso no decorrer da doença. Pode até ser mesmo no decorrer da vacina, que você adquiriu imunidade, já que o nosso corpo, entrando em contato com o vírus atenuado da vacina, ele vai adquirir a memória e você está protegido daquela doença, ok? Só recapitular, IgM, infecção recente. IgG, você já teve essa infecção e adquiriu imunidade. O que vai definir, né, na interpretação é o positivo e o negativo. IgM positivo, infecção recente. IgG negativo, significa que você ainda não está protegido. IgM positivo e IgG positivo, a infecção é recente, mas você já está adquirindo a memória. IgM negativo, IgG positivo, você já passou pelo período da infecção. Quais são os sintomas, né, desse choque? Sensação de desmaio, pulso rápido, né, decorrente da taquicardia, dificuldade de respiração, incluindo chiado no peito, tosse, temos náusea e vômito, dor no estômago, inchaço nos lábios, língua ou garganta, placas altas e com coceira na pele, que é a urticária, pele pálida, fria e úmida, tontura, confusão mental, perda da consciência e até mesmo a parada cardíaca, que é a PCR. O tratamento do choque anafilático, gente, ele deve ser iniciado com rapidez nos serviços de saúde de urgência e emergência e, se houver necessidade, o paciente vai ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Ele é importante saber que, apesar de ser uma situação de emergência, é controlável e reversível, desde que diagnosticada e tratada a tempo. O esclarecimento e a correta orientação do paciente e seus familiares, bem como a prevenção, constitui o melhor tratamento da anafilaxia, reduzindo a sua mortalidade. Recentemente eu tive um paciente que apresentou, né, uma reação hipersensível. Segundo ela, foi ao cobertor que os técnicos de enfermagem cobriram ela lá na UTI. Mas eu acredito que tenha sido alguma medicação, né, porque ela fez o prurido no corpo todo e ainda fez as placas vermelhas, né, no corpo, sinalizando o processo alérgico. Eu fiz a administração de uma prometazina, que é o Fernegan, ele é um antihistamínico potente, né? E pouco tempo depois o paciente já estava com os sintomas, né, aliviados, porque o antihistamínico ele bloqueou a ação da histamina no corpo da paciente. O paciente em choque anafilático na UTI, ele é um quadro típico, né, que é o colapso do cardiorrespiratório em poucos minutos, e a avaliação e o tratamento imediato são fundamentais para evitar a morte. Por exemplo, no rosto, nós temos o inchaço da boca, olhos e nariz. Na cervical, nós temos, né, a sensação de bola na garganta, que quer dizer que o paciente está fazendo um edema de glote e ele não está conseguindo engolir porque fica parecendo que tem um bolo na garganta. Já na parte respiratória, tem a dificuldade em respirar com chiado.
porque ele faz um broncoespasmo. O que é broncoespasmo? O bronco ele fica contraído, ele não dilata, então não tem, né, a permeabilização da entrada do ar. O ar não fica pérvio, ele não entra, né, nos brônquios da forma que deveria. Ao aumento dos batimentos cardíacos, né, decorrente da ação de um agente invasor no organismo. E na região abdominal nós temos dor, né, abdominal, náuseas e vômitos. Isso, gente, depende muito de qual seja, né, qual for e qual é o tipo de reação anafilática que o paciente está apresentando. Qual foi o agente, né, que o paciente foi exposto. Para isso, né, uma das nossas assistências é manter as vias aéreas pérvias. A perviedade da via aérea, a oferta de oxigênio por máscara e a administração de adrenalina devem ser imediatos e simultâneos. Lembrando, gente, que a administração de medicamentos ele deve ser feito com orientação, né, médica, sob solicitação médica. O uso de oxigênio ele é de acordo com a necessidade do paciente. Na direita nós temos uma máscara de Venturi, né, com diversos filtrozinhos aí. Esses filtros coloridos, cada um contém uma porcentagem de oxigênio que deixa, né, com que o oxigênio chegue até o paciente. Essa manobra vocês conhecem, né, da esquerda, que é a hiperextensão da cervical, para facilitar a entrada do oxigênio. Isso ela pode ser feita, né, no paciente que está com a obstrução de vias aéreas, né, decorrente do inchaço do local, ok? Nós temos, por exemplo, o edema de glote. Na esquerda, vocês vão ver, né, que a glote, ela é dessa forma aí, né, parecendo uma boca com esse triângulozinho. E na direita, a glote é demasiada. Se você percebe, ela está vermelha, ela está mais inchada, está mais fechada. E com isso dificulta a entrada do ar. O edema de glote ele é conhecido popularmente como garganta fechada. E a glote ela é uma estrutura localizada na laringe e que ao inchar, ela obstrui a passagem de ar e causa insuficiência respiratória. E esse paciente pode ter uma parada respiratória decorrente, né, do fechamento dessa estrutura, já que é o local aonde passa, né, o ar. Outro procedimento que pode ser realizado ainda na unidade de terapia intensiva é a intubação orotraqueal, né, para facilitar a oferta de oxigênio para esse paciente. Então, a intubação orotraqueal imediata pode ser necessária para, né, combater a insuficiência respiratória, né, aguda, grave. A angioedema e espasmo laríngeo podem tornar o acesso de via aérea impossível ou dificultar esse acesso, né? Porque o edema ele acaba dificultando a visibilidade, né, do profissional de saúde para realizar essa intubação, né? Para inserir esse tubo no paciente. Então, o objetivo é chegar até a traqueia, mas para isso ele precisa estar, né, pérvio, ele precisa enxergar o orifício da traqueia. Para fazer, né, para manter as vias aéreas pérvias, pode ser também utilizados broncodilatadores inalatórios, né, que vai auxiliar no combate ao broncoespasmo, como eu falei para vocês. E a anestesia geral ela pode ser necessária na insuficiência respiratória grave. As reações tardias, né, e recorrências são possíveis e os pacientes tratados por colapso cardiorrespiratório exigem cuidados intensivos na UTI com monitorização rigorosa dos sinais vitais para a gente ver as funções orgânicas desse paciente. Para isso, é importante a gente verificar frequência cardíaca, já que a gente até tem uma desordem cardíaca, frequência respiratória, saturação, certo? Para que a gente consiga acompanhar, né, como está sendo a resposta alérgica desse paciente. E também acompanhar a pressão arterial, ok?
A febre ela não é comum, porque nós não estamos falando de sepse, nós ainda vamos falar, mas nós estamos falando, né, da reação alérgica e nesse caso alterações seriam de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e saturação. Então esses são os sinais que nós deveríamos, né, nós devemos, na verdade, estar atentos ao paciente, né, chocado no modo anafilático. Gente, essa foi nossa aula de hoje. É uma aula curta, mas é um assunto importante. A nossa próxima aula a gente vai discutir sobre sepse, né, choque séptico, e assim a gente vai dando continuidade à nossa disciplina, né, de terapia intensiva. Muito obrigado. Continue se cuidando para que a gente passe logo por esse momento, né, difícil. E logo, logo a gente vai estar aí, né, nos estágios e em breve vocês com o Corém em mãos, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.